Olá, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou mostrar o passo a passo dessa peça em crochê. É uma peça super versátil que pode ser usada como saia, blusa ou saída de praia. E além de versátil, é muito econômica e fácil de fazer. No cos possui amarração regulável com cordão com tassel nas pontas e ela pode ser feita do comprimento que quiser. Na barra possui franjas. Cortei todas do mesmo tamanho, ficando diagonal, mas pode fazer um corte reto, deixando a franja mais alta maior e a franja mais baixa menor. Seguindo esse mesmo passo a passo, pode fazer essa peça para todos os tamanhos, usar qualquer numeração de agulha e qualquer espessura de fios. Fios mais finos ou mais grossos e de qualquer tex. Agora eu vou mostrar os materiais que vou usar, mas antes peço para que deixe seu like. Para quem ainda não é inscrito, convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Peço também para que me sigam nas redes sociais. Para a confecção, vou usar um barbante fio 4 100% algodão. Esse fio possui um tex de 590, essa é a cor porcelana. Um novelo desse completo possui 338 metros. Dependendo do comprimento da peça, com um novelo deste dá para fazer em qualquer tamanho. Lembrando que pode usar qualquer tipo de fios de qualquer espessura. Vou usar agulha de 3 mm, mas pode usar de qualquer numeração também. Vou usar também tesoura para remates. Para todos os tamanhos, independente do fio que estiver usando, primeiro deve fazer o nozinho inicial e contar ele como correntinha. Vou fazer mais 6 correntinhas, totalizando 7 com o nozinho. Pode fazer essa mesma quantidade para todos os tamanhos, ou pode fazer a quantidade que quiser. Aqui vai definir a altura do cos. Com os meus pontos, essa quantidade de correntinhas ficam com mais ou menos 4 centímetros de altura. E depois de fazer a quantidade de correntinhas que precisa, deve fazer mais 3. Contar de cima para baixo e na quinta correntinha fazer um ponto alto. Vou na próxima correntinha de base e faço um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E sigo fazendo um ponto alto sobre cada correntinha de base. Feita a primeira carreira, para a próxima vou virar. Vou iniciar fazendo 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto alto. E no segundo ponto de base, vou fazer um ponto alto, porém não vou fazer pegando certinho em cima do ponto. Vou pegar somente na segunda alcinha, ou seja, na alcinha de trás. Vou no meu próximo ponto de base e faço um ponto alto pegando somente na segunda alcinha. E sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base, pegando somente na alcinha de trás. O último ponto de base, na verdade, é as 3 correntinhas iniciais. Vou na terceira, pego na segunda alcinha da correntinha e faço um ponto alto. Segunda carreira finalizada, viro e na próxima carreira faço da mesma forma. Inicio com 3 correntinhas para meu primeiro ponto e sigo fazendo ponto sobre ponto, porém pegando somente na segunda alcinha, ou seja, na alcinha de trás. Depois que terminar essa carreira, eu vou fazer todas as outras da mesma forma. Pode fazer a quantidade de carreiras que quiser, do tamanho que quiser, porém, para todos os tamanhos, a quantidade deve ser 6. E para saber o tamanho que precisa fazer, é só medir o tamanho da cintura. Não tem problema passar do tamanho ou faltar pouco para chegar no tamanho, porque a quantidade deve ser 6. Vou seguir fazendo as minhas carreiras até ficar com mais ou menos 65 centímetros para o meu tamanho, com quantidades de carreiras e volto quando finalizar. Terminei de fazer todas as minhas carreiras até ficar com mais ou menos 65 centímetros para o meu tamanho. E agora eu vou fazer a união da peça.
Vou unir a última carreira na primeira e, para isso, a última carreira deve estar virada para o lado avesso. Depois de fazer um ponto alto na carreira anterior, vou na minha primeira carreira e na base do primeiro ponto faço um ponto baixíssimo. Para todos os tamanhos deve fazer assim. Vou para o meu segundo ponto de base da última carreira, passo a agulha na segunda alcinha do ponto e vou na base do segundo ponto da primeira carreira, passo a agulha, dou a laçada e faço um ponto baixíssimo, passando por dentro de todas as alcinhas. Vou na segunda alcinha do terceiro ponto da última carreira e na base do terceiro ponto da primeira carreira e faço um ponto baixíssimo. E sigo fazendo dessa mesma forma em todos os pontos, unindo ponto com um ponto baixíssimo. Fazendo aqui a união no último ponto, agora eu vou dar início à primeira carreira de argolinhas. Depois de fazer o último ponto baixíssimo, vou para a minha primeira carreira, pego no meio do primeiro ponto e vou fazer um ponto baixo. Faço 8 correntinhas. Deve fazer essa mesma quantidade para todos os tamanhos. Salto uma carreira e na próxima pego no meio do ponto e faço um ponto baixo. Formando a primeira argolinha, faço 8 correntinhas, salto uma carreira e na próxima faço um ponto baixo, pegando no meio do ponto. Feito a segunda argolinha, faço 8 correntinhas, salto uma carreira e na próxima faço um ponto baixo. E sigo fazendo assim por toda a volta. 8 correntinhas, salto uma carreira, na próxima faço um ponto baixo. 8 correntinhas, salto uma carreira, na próxima faço um ponto baixo. Vou continuar fazendo aqui e volto quando estiver finalizando. Terminando de fazer a minha primeira carreira de argolinhas, segui saltando uma carreira e na próxima fazendo um ponto baixo e em todas as argolinhas 8 correntinhas. Agora eu vou fazer 8 correntinhas, sobrou certinho uma carreira, vou saltar ela e ir direto no primeiro ponto baixo e fazer um ponto baixíssimo. Para iniciar a segunda carreira, caminho com um ponto baixíssimo até a quarta correntinha dessa primeira argolinha. Deve fazer assim para todos os tamanhos. Nessa mesma argolinha, faço um ponto baixo, 8 correntinhas. E na próxima argolinha, faço um ponto baixo. 8 correntinhas. E na próxima argolinha, faço um ponto baixo. 8 correntinhas, na próxima argolinha, faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo assim por toda a volta. 8 correntinhas, na próxima argolinha um ponto baixo, 8 correntinhas, na próxima argolinha um ponto baixo. Argolinha sobre argolinha. Vou seguir fazendo assim por toda a volta e volto quando estiver finalizando. Finalizando a minha segunda carreira de argolinhas. Fiz aqui 8 correntinhas e agora eu vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo da primeira argolinha. Vou iniciar a terceira e as próximas carreiras da mesma forma. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até a quarta correntinha. E nessa mesma argolinha eu vou fazer um ponto baixo. Faço 8 correntinhas. E na próxima argolinha eu faço um ponto baixo. Feita a primeira argolinha da carreira, faço 8 correntinhas e na próxima argolinha faço um ponto baixo. E sigo fazendo assim por toda a volta, 8 correntinhas, na próxima argolinha um ponto baixo.
Depois que finalizar essa carreira, eu vou fazer as próximas da mesma forma. Sempre deve finalizar fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo da primeira argolinha e sempre deve iniciar caminhando com um ponto baixíssimo até a quarta correntinha e nessa mesma argolinha fazer um ponto baixo. E depois seguir fazendo 8 correntinhas na próxima argolinha, um ponto baixo. Pode seguir fazendo essas carreiras repetidas na quantidade que quiser, deixando da altura que quiser. Vou fazer até ficar com mais ou menos 20 centímetros de altura. Lembrando que esta peça pode ser usada como saia, blusa ou saída de praia. Vou fazendo aqui e já volto. Terminei de fazer todas as minhas carreiras de argolinhas até ficar com mais ou menos 20 centímetros de altura, lembrando que pode deixar da altura que quiser. E depois de ficar do tamanho que precisa, deve iniciar as carreiras do bico. Já iniciei aqui uma carreira da mesma forma que iniciei as carreiras anteriores. E para fazer o bico, deve fazer diminuições. E para fazer diminuições, nessa última argolinha de base, não vou trabalhar pontos nela. Vou virar a peça, deixar ela para trás e fazer a próxima carreira voltando para trás. Inicio a carreira da mesma forma que fiz nas carreiras anteriores. Caminho com um ponto baixíssimo até a quarta correntinha. E nessa mesma argolinha faço um ponto baixo. Faço 8 correntinhas e na próxima argolinha um ponto baixo, formando assim a minha primeira argolinha. Faço 8 correntinhas e na próxima argolinha faço um ponto baixo, formando a minha segunda argolinha da carreira. Vou seguir fazendo assim até o final da carreira. Quando estiver chegando na última argolinha de base, eu volto. Terminando de fazer a minha segunda carreira com diminuição para o bico, iniciei a segunda carreira voltando para trás e agora chegando aqui no final da carreira, na última argolinha de base, vou fazer diminuição também, igual fiz na carreira anterior. Na última argolinha de base, não faço pontos. Viro a peça, deixando ela para trás e inicio a carreira voltando para trás, porém da mesma forma que fiz nas carreiras anteriores, caminhando com um ponto baixíssimo até o quarto ponto de base. E nessa mesma argolinha fazer um ponto baixo. Igual a carreira anterior, faço 8 correntinhas. E na próxima argolinha faço um ponto baixo. Faço 8 correntinhas, na próxima argolinha um ponto baixo. E sigo fazendo dessa forma até o final da carreira e nas minhas próximas. Sempre inicio a carreira virando a peça, voltando para trás, caminho com um ponto baixíssimo até a quarta correntinha e na mesma argolinha faço um ponto baixo. E no final da carreira sempre deixo a última argolinha de base sem trabalhar pontos. Quando fizer ponto na penúltima argolinha, viro a peça deixando a última para trás e inicio a próxima carreira. Para todos os tamanhos deve fazer dessa mesma forma até ficar no máximo 2 ou 1 argolinha. Deve deixar sobrar o mínimo de argolinha possível para formar o bico. Vou seguir fazendo as minhas carreiras e quando estiver com uma argolinha, eu volto. Finalizei as minhas carreiras do bico. A cada final de carreira, deixei a última argolinha sem trabalhar pontos, deixando ela para trás. Iniciei a próxima carreira virando a peça e seguindo o mesmo passo a passo do início, até ficar com uma argolinha somente. Fazendo assim a diminuição de todas as argolinhas. E sobrando uma argolinha, fiz um ponto baixo, uma correntinha e vou cortar o fio. Depois de cortar o fio, volto para fazer as franjas e a aplicação. Após fazer a última argolinha e cortar o fio, vou dar início às franjas. Primeiro, deve deixar o fio 2 vezes maior do tamanho que precisa.
Depois, unir vários fios do mesmo tamanho até ficar na metade da espessura que precisa. Ficando da espessura que precisa, vou cortar aqui a sobra de fio. Para aplicar, vou passar o conjunto de fios em uma dessas argolinhas. A peça estando do lado certo, deve pegar o fio de baixo, passar por cima, depois por baixo do fio de cima, depois por cima novamente e passar ele dentro do círculo, fazendo assim um nó. E com o fio de cima, dar aperto e regular o tamanho. E deve repetir esse mesmo processo em todas as argolinhas. Venho com outro conjunto de fios, vou passar em outra argolinha. E a peça estando do lado avesso, pode pegar o fio de cima. Passar eles por baixo do fio de baixo, depois por cima. E depois dentro do círculo, fazendo um nó. E com os fios de baixo, dar aperto e regular a altura. Depois de passar as franjas em todas as argolinhas, é só cortar da forma e tamanho que achar melhor. Vou fazer a aplicação, cortar as franjas e volto quando finalizar. Terminei de fazer a aplicação de todas as franjas e cortei todas do mesmo tamanho. E a cada franja que cortei, uni junto com outra que já foi cortada para ficar todas do mesmo tamanho. Lembrando que pode cortar da forma que quiser. Lembrando, se quiser fazer um corte reto, deixando a peça reta, é só deixar a franja mais alta maior e a franja mais baixa menor. E com as franjas já finalizadas, agora eu vou dar início ao cordão para passar no cos. Para fazer o cordão, recomendo deixar uma sobra de fio para fazer a aplicação do tassel e fazer o nozinho inicial. Depois vou seguir fazendo correntinhas até o tamanho que preciso. Quando estiver finalizando, eu volto. Terminei de fazer as minhas correntinhas e ficando do tamanho que preciso, vou fazer a minha última correntinha e vou puxar bem o fio para poder aplicar o tassel. Vou cortar. E para fazer o tassel, faço da mesma forma que fiz as franjas. Venho com o fio, deixo ele 2 vezes maior do tamanho que preciso e vou unindo vários fios do mesmo tamanho, corto a sobra até ficar na metade da espessura que preciso. Para aplicar, diferente das franjas, pego os 2 fios do cordão, divido ao meio e coloco o conjunto de fios entre os 2 fios do cordão. E com os 2 fios do cordão, faço pelo menos 2 nós e deixo os fios junto com os outros. Venho com um pedaço de fio e bem próximo de onde está dobrado, vou dando várias voltas. Faço a amarração com pelo menos 2 nós e deixo a sobra de fios junto com os outros. Depois corto até o tamanho que preciso e repito esse mesmo processo na outra ponta do cordão. Vou fazer aqui o outro lado e volto quando finalizar. Terminei de fazer o segundo tassel da mesma forma que fiz o primeiro. E com o cordão finalizado, agora eu vou fazer a aplicação no cos. Primeiro deve definir onde vai ser a amarração. Vou pegar aqui a ponta do tassel e passar entre o segundo e o terceiro ponto alto do cos. Vou saltar uma carreira e na próxima, entre o segundo e o terceiro ponto alto, passo o cordão e vou passando de cima para baixo e de baixo para cima por toda a volta. E quando passar por todo o cos, volto com a peça finalizada. Terminei de passar todo o cordão no cos e a minha peça já está finalizada. Lembrando que esta peça pode ser usada de várias formas, como saia, blusa ou saída de praia. Se gostou desse vídeo, peço para que deixe seu like.
Para quem não é inscrito, convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Peço também para que me sigam nas redes sociais. Obrigada por assistir e até o próximo Passo a Passo.